nós já vimos duas chaves de leitura. Deus é o Senhor do céu e o Senhor de toda a história, e vivemos numa espécie de dualismo, de batalhas, né? A terceira chave de leitura, do ponto de vista de compreensão do Apocalipse, talvez seja para nós a mais importante. Platão, pensador grego, dizia que nós estamos aqui na Terra porque fomos almas que um dia vivemos no demiurgo, no céu, né, no Uranós, e alguma coisa de errado a gente fez lá. Logo, Deus nos jogou, os deuses nos jogam para cá, e somos então condenados a viver numa cadeia, numa prisão aqui, que é o corpo que aprisiona a nossa alma. Platão fala então que esse mundo aqui é o mundo das sombras e existe o mundo perfeito, que é o mundo das ideias, né? Isso é o pensamento grego-platônico, mas de alguma forma ajuda-nos a entender, e influenciou também, a mentalidade apocalíptica. Para um apocalíptico, o que acontece na Terra é reflexo do que acontece ou aconteceu no céu, né? Isso é fundamental. A Terra é reflexo do céu na apocalíptica. Por isso, alguns textos, inclusive, trabalham, como no Alto da Compadecida, uma cena na terra e uma cena no céu. Ariano Suassuna conhecia muito, né, dessa teologia e de teologia popular. Então, por exemplo, se você abre comigo o Apocalipse capítulo 4, vai encontrar o seguinte: depois disso, comecinho do capítulo 4, eu tive uma visão. Havia uma porta aberta no céu e uma voz me convidou, vem. Então, o autor, que está tendo a visão, sobe lá no céu para espiar o que está acontecendo lá. Por quê? A depender do que está acontecendo lá no céu, a nossa esperança pode ser reforçada ou podemos jogar a toalha aqui. Se o mal venceu lá no céu, está danado, não tem mais jeito aqui. Se o mal está sendo derrotado lá no céu, isso vai se refletir na terra, nós vamos vencer. É fundamental para entender a apocalíptica. O que acontece no céu se reflete aqui. Ele chega lá, se você continuar lendo a partir do capítulo 4, e chora desesperado, porque tem um livro, o livro da nossa história, e ninguém é digno de abrir o livro. De repente, ele diz assim, não, alguém diz para ele, calma, o cordeiro imolado, e aí tem um joguinho de palavras bonito, né? O leão da tribo de Judá, estou lendo o começo do capítulo 5, esse tem a história na mão, fica tranquilo, né? Aí ele começa a se confortar. Como que o autor depois vendo contar para nós, olha, lá no céu, Jesus tem todo o poder, nós vamos vencer aqui também. Quem é que tinha o poder na época do Apocalipse aqui? O imperador de Roma, Nero, neste caso, e mais tarde Domiciano, né? Não, o Apocalipse vai dizer, no final do capítulo 11, a realeza deste mundo passou para o nosso Deus. Então, quer dizer, o que aconteceu lá no céu vai se refletir aqui na terra. Pode ficar tranquilo, pode ter esperança. Não vai ser fácil, já dissemos, mas a gente vai vencer, né? Por isso a outra imagem também que começa no capítulo 12, uma mulher lá no céu está brigando com um dragão. A mulher é frágil, quer dar a luz. Quem é que vence? O dragão? Não, o dragão não conseguiu vencer. Se lá no céu o dragão não venceu, ele não vai vencer aqui na terra também. Essa ideia é muito importante, não esqueça, né? Um apocalipse está sempre mirando o céu, porque ele sabe que o que lá acontece vai ser aqui ser refletido. E no céu o mal já foi vencido, pode ter esperança. Essa é a terceira chave de leitura. Quarta chave, aliás, ainda só para ilustrar, né? Ainda na terceira chave. Um apocalíptico imagina o mundo da luz, né? E de um lado as forças do bem vencendo as forças do mal, né? O Goel do hebraico, o nosso defensor, né? O Paráclito, que significa advogado em grego, que aparece no Evangelho de João, mas advogado, tem dois tipos de advogado. Tem advogado que vem, pede um dinheiro para você, para jogar sua causa, e tem um advogado que, mesmo ganhando pelo seu trabalho, diz assim, olha, eu estou aqui do teu lado. Se a gente perder, nós vamos lutar, estou junto com você, né? Não desanima. Mais do que um advogado, ele é uma espécie de consolador, né? Então, o termo paráclito do grego significa advogado, mas também no sentido de quem conforta, de quem consola. O próprio Jesus é o nosso advogado, paráclito no Apocalipse, e no Evangelho de João ele diz, olha, o Espírito, que é o próprio Deus,
é o Paráclito, aquele que ajuda, né? Do outro lado, a gente tem figuras como a de Satã, que vem lá do livro de Jó, né? O promotor, o acusador, né? De onde vem categoria, categórico em português, né? Querendo nos destruir. O nosso Paráclito não deixa. Se isso acontece lá no mundo do alto e lá já foi vencido, aqui onde estamos sofrendo, nós no mundo das sombras, no mundo das trevas, um dia vamos conseguir vencer também. Quarta chave de leitura. A apocalíptica é literatura de resistência em tempos de opressão. Quando não é possível você falar claramente, porque querem matar, torturar você, é possível você adquirir uma linguagem codificada, né? Vamos dar um exemplo. Começo da primeira ditadura militar no Brasil, civil-militar, hoje a gente vive de novo uma ditadura do poder do capital, do poder da mídia, né? Mas a primeira ditadura, que também tinha muita repressão, muitos artistas, pensadores começaram a fazer resistência. Um deles foi Geraldo Vandré. Você se lembra daquela música, Para Não Dizer Que Não Falei das Flores? É uma boa comparação. Lá ele diz assim: vem, vamos embora, que esperar não é saber, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Mas ele diz assim: há soldados armados, amados ou não, né? Como que dizendo para os soldados: vocês estão perdidos de armas na mão. Ele fala diretamente. Que tipo de linguagem é essa? Linguagem profética. O profeta denuncia, a profetisa denuncia diretamente. O que pode acontecer? O profeta é imediatamente morto e calado, né? Então, em tempos de opressão, de resistência e com frutos de elementos da mentalidade grega e persa, como a gente já citou, a profecia vai adquirindo uma linguagem mais codificada, que na literatura brasileira, para falar em tempos de ditadura, talvez a melhor expressão seja Chico Buarque de Holanda, né? Se você pesquisa as músicas de Chico Buarque de Holanda, você vai ver uma linguagem muito simbólica, codificada, né? Muitas. Pega Cálice, Geni, Apesar de Você, essa que está sendo projetada aí. Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Olha, o censor, o torturador, pega o poema, e aliás esse poema saiu inicialmente como tributo à ditadura, foi censurado, depois uma outra equipe pegou com o nome Apesar de Você. E o que é que o Chico Buarque diz ali? Hoje você é quem manda, falou, está falado, não tem discussão. A minha gente hoje anda falando do lado e olhando para o chão. Você que inventou esse estado e inventou de inventar toda a escuridão, você que inventou o pecado, faz favor de inventar o perdão, né? É uma linguagem codificada, você não sabe para quem ele está falando. Quem recebe o texto sabe. São os militares mantidos no poder pelas armas com interesses de uma elite civil que estão sendo criticados no texto. Mas você pode achar que é um poema de amor também. Ah, eu briguei com a namorada, apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Não, né? Gilberto Gil fez um refrão fazendo um jogo de palavras muito interessante. Pai, afasta de mim este cálice. E no fundo a palavra é cálice, de cale a sua boca, né? Você conhece bem. Milton Nascimento gravou tão bem, né? O refrão é de Gilberto Gil e as letras são de Chico Buarque, né? Como é possível, como é difícil acordar calado, se na calada da noite eu me dano, né? Olha a linguagem apocalíptica nessa estrofe. Olha em tela cheia aí comigo. Se for possível, pega a música, põe no seu computador, acompanha, leia a letra, procure elementos apocalípticos. Por exemplo, este silêncio todo me atordoa, e atordoado eu permaneço atento, na arquibancada, para qualquer momento, ver emergir o monstro da lagoa. Lembra da besta do Apocalipse que sai do mar, né? O monstro da lagoa, na linguagem de Chico Buarque, os militares vindo com toda a força, oprimindo o povo, as lideranças, né? Na ditadura militar. E me desculpe quem queira negar a história dizendo que não foi, que foi melhor no tempo da ditadura. Isso não tem nada a ver com o Evangelho de Jesus Cristo. Tortura, morte, fundamentalismo, se chama fascismo, se chama negação do Evangelho. O Brasil vive um momento ruim e que a gente não volte a alimentar esse tipo de discurso e depois vá lá na sua igreja praticar o culto, participar da Santa Ceia, participar da missa, como se esse fosse o projeto de Jesus. A ditadura do Império Romano matou Jesus.
A apocalíptica é resistência. Quinta chave, o Apocalipse não é um livro para dar medo, é um livro para dar ânimo, para dar conforto. E eu gosto de chamar a atenção que se você pega a primeira imagem do Apocalipse, lá no capítulo 9, João, exilado na ilha de Patmos, vê uma criatura muito grande e se assusta, cai por terra. Essa criatura, que é o próprio Jesus, vem, bate no ombro dele com carinho, com conforto, toca no ombro e diz: não tenha medo. Então o Apocalipse, na primeira visão, já diz: não tenham medo. Eu sou o primeiro e eu sou o último. O livro todo depois vai falando que alguém precisa ter medo, sim. Quem? Quem está oprimindo. Os opressores vão ser destruídos. E nisso o Apocalipse, ele é, como é que a gente diria, diferente do Evangelho de João, ele não espera a conversão do mundo. Ele espera a destruição de quem está produzindo. É porque o pessoal está sofrendo muito e faz parte de um estilo, né? Mas para quem está sofrendo confia, não tenha medo. Isso acontece também na visão final do Apocalipse, ou na oração final, né? A grande celebração, no capítulos 21 e 22, eu vi um novo céu e uma nova terra. Olha só. O antigo céu e a antiga terra passaram, o mar não existe mais. Mar é símbolo do mal, o mar é de onde os soldados romanos vinham, o mar é onde os monstros moravam na mentalidade apocalíptica. Jesus tem poder sobre o mar, por isso ele anda sobre as águas, ele é maior do que o mal, né? Os demônios em Marcos 5 voltam para o mar, né? O lugar da maldade é para lá, fiquem para lá, quer dizer, o mar já não existe. Confira aí Apocalipse 21, estamos lendo de 1 a 4. E aí o texto diz assim: Deus enxugará cada lágrima do nosso rosto. Olha que bonito, né? É como a mãe que pega a criança no colo quando ela cai e machuca, e o conforto é enxugar a lágrima do rosto e dar um abraço. Então, o Apocalipse começa falando de que a gente não deve ter medo e termina dizendo, mesmo no sofrimento, Deus está com a gente. Ânimo, conforto, não tenham medo.